a doutora Lorena Baldotto, ela é ginecologista, sexóloga, vai ajudar muitos casais agora. Obrigada, doutora, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. E a gente recebe o casal aqui, olha, o Rogério e a Luciene. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos lá, você também já passou por essa fase, de que maneira isso interferiu no casamento de vocês? Luciene, boa tarde, sejam bem-vindos, viu? Boa tarde, obrigada pela oportunidade, porque realmente as mulheres precisam saber disso. Eu não tinha pavio, não era pavio curto, eu não tinha pavio. Eu fiquei Gosto dessa sinceridade. Eu fiquei extremamente, assim, agressiva, reativa. Tem uma situação até que a gente viveu, só nós dois, não tinha motivo para me estressar. Ele sempre foi muito carinhoso e ele me dá bom dia, gatinha. E eu, que gatinha? Falou. E aí eu... Não, peraí, quanto tempo ouvindo bom dia, gatinha? A gente, nessa época, nós temos 32 anos de casado agora. Então, como tem quase 10 anos, devíamos ter 23 anos, 24 anos de casado já. E aí, de repente, um dia ela acordou reativa nesse bom dia, gatinho? Foi isso, Rogério? Foi assim, foi crescente, né? E aí eu peguei e percebi que estava alguma coisa bem mais diferente, né? Ela já tinha um pavio um pouco curto, depois ficou sem pavio, como ela disse. E a gente tinha uma tigresa e um leão de pelúcia perto da cama. Aí eu peguei os dois e fiquei assim, a tigresa, e o leão assim, sim, Lu, tá bom. Aí ela caiu em si, Nesse momento, as coisas estavam acontecendo. Realmente ligou. Você precisa ver o que está acontecendo, porque senão é o casamento que vai embora. E quanto tempo levou até você se dar conta de que você estava ficando sem nenhum pavio? Foi, assim, questão de meses a alteração mais drástica, mas veio mudando num prazo de uns 2 anos. Nessa época, eu coordenava e dava aula, eu já morava em Domingos Martins e tudo era em Vitória. Eu tinha uma sobrecarga também emocional e física muito grande, então isso tudo contribuiu para que as coisas ficassem pior. Doutora Lorena, é exatamente isso que acontece nos relacionamentos, porque assim, o que a gente mais percebe, né, os casais não costumam conversar, parar. Eu nunca conversei com meu marido. Vem cá, vamos sentar aqui, quando eu entrar na menopausa, eu vou possivelmente reagir assim, assim, assado. É comum esse tipo de relato? 90% das queixas de consultório relacionadas à menopausa tem esse fator da irritabilidade, da privação do sono, do estresse. Muitas vezes, ela falou algo interessante e a Naira Azevedo também. Ela falou assim, eu acho que foi minha rotina de trabalho. A rotina estressante pode ser um fator precipitor. E o que acontece? Muitas vezes a mulher, eu falo que ela tem a síndrome da heroína, ela quer dar conta de tudo. E eu falo que uma hora essa conta chega. Então, muitas vezes, ela vai deixando isso ir acontecendo. E aí, não é de um dia para o outro, mas explode de um dia para o outro, porque o negócio é progressivo, ela está segurando, chega um momento que aquela situação fica insustentável. E aí, pode chegar num ponto até do casamento ser afetado, as relações. Foi o caso de vocês também? Sim, o nosso caso chegou ao extremo. Nós chegamos a pensar em nos separar na época. E quem nos olha, porque nós estamos há tantos anos casados, e naquela época já tinha muito tempo, sempre falou assim, o casal perfeição. Só que a gente se pegava dentro de casa, você lembra? A gente tinha brigas homéricas, porque a nossa casa é reclusa, ninguém escutava, mas eu me descompensava tanto que eu não tinha o mínimo de paciência com ele mais. E qual era a sua reação diante desses momentos em que ela estava simplesmente expressando que ela já estava na menopausa? Aqui, ó. Qual que era a sua reação? Eu ficava tentando entender, né? Porque não era normal isso. Então, assim, era como se eu soubesse que ela era uma pessoa, daqui a pouco o estopim chega, né?
E aí a gente tinha que conversar, tinha que entender o processo, né? Alguma coisa está acontecendo. Ele foi bastante assim companheiro. Ele falou: Lu, precisa fazer um acompanhamento. Vamos começar a parte realmente médica da coisa, mas precisa também rever a nossa situação. E sentamos, pegamos na mão um do outro mesmo e falamos: o nosso casamento está no CTI. Muitos casais chegam assim sem ter noção de que a mulher já está vivendo a menopausa, doutora Lorena? Acontece bastante porque a baixa hormonal ela pode começar nessa faixa dos 30 anos. E muitas vezes ela não vai vir acompanhada do sintoma de fogacho, que são os calorões. Então, às vezes, ela não identifica que aquela situação já é uma baixa hormonal. Mas é muito comum a paciente chegar lá no consultório para mim e falar assim: doutora, eu, por mim... E aí é triste, porque assim, a pessoa ela sente que o casamento dela tá destruído e ela não vislumbra uma forma disso melhorar. Muitas vezes a paciente ela chega e fala assim: se a gente terminar, tá tudo bem. Olha isso, ela acaba negligenciando o casamento dela, porque o que acontece na menopausa? Abaixa os hormônios que fazem o ciclo menstrual, que é o ciclo também reprodutor. Então, essa paciente ela fica com a libido baixa e ela tem ressecamento vaginal. Então, quando ela tem relação, dói. Ela vai querer ter relação? Não vai. Então, isso vai retroalimentando e ela acaba reduzindo o interesse naquele parceiro, principalmente porque ela se sente cobrada, porque a libido dela não vem. Ela sente que ela precisa fazer alguma coisa, mas ela está sem vontade, quando ela faz, dói. E ela não sente que aquilo ali está sendo interessante. E vai aumentando a cobrança, porque o marido não entende que o negócio está incomodando. Então, muitas vezes, a paciente ela chega lá no consultório, ela fala assim: doutora, se a gente terminar, eu não quero saber de homem mais, não. Assim, é triste, sabe? Então, quando a gente pega para tratar, para avaliar e para indicar uma reposição hormonal nas pacientes que têm indicação, porque, infelizmente, algumas mulheres não podem usar, é engraçado que a resposta é: nossa, ressuscitei. Doutora, salvou meu casamento. Ou então, eu não sabia que eu estava nesse estado. Porque, como vai acontecendo progressivamente, às vezes as pessoas não se dão conta disso. Em que momento que vocês se deram conta de que toda essa transformação que ela estava passando, na verdade, já eram sintomas da menopausa? Eu tinha muitos problemas já de saúde reprodutiva. Não tivemos filhos, mioma, endometriose, cisto. E, então, eu fui fazer uma revisão para fazer a cirurgia do mioma. Foi aí, então, que foi constatada essa situação. E precisamos cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. E foi bom para mim, porque eu precisei olhar para os meus hábitos. E eu tinha péssimos hábitos. Não bebia água, não fazia atividade física, eu só comia macarrão e banana frita. Eu era poliesculhambada, não era à toa. Poliesculhambada, olha só o termo que ela acabou de rotular, né? Agora, Rogério, receber essa notícia, olha, ela está entrando na menopausa, isso para você foi aliviante pelo fato de, descobrimos o que é, ou não? Foi aterrorizante? Meu Deus, a menopausa! Acho que foi um alívio, porque a gente, desde pequeno, a gente sempre, no meu caso, né? Ela não, mas eu sempre gostei de plantas medicinais, né? Coisa que vinha do meu avô, da minha mãe, né? Então, eu insistia para ela entrar nessa vibe. E aí, quando a gente teve essa informação, a gente falou: não, então, vamos tratar, vamos cuidar, né, Lu? O que nos cabe, além da medicina, o que nos cabe. Então, a gente começou a pesquisar tudo que era possível contribuir, inclusive aquele alarme emocional que eu te falei antes da nossa entrevista. Aquilo foi muito importante para mim. Além de todas as estratégias que a gente conhece da medicina mesmo, convencional, nós entramos com medicina natural, vamos dizer assim, e a medicina do autoconhecimento.
de deixar um pouco de ser atriz só fazendo um papel e se observar e começar a se autorregular, vamos dizer assim. Hoje, né, você se observando, você se recorda de momentos, situações, o que, por exemplo, que você perdia a paciência, que você ficava irritada, com o que, por exemplo? Qualquer coisa. Ele mastigando. O barulho da mastigação. Barulho da mastigação. E ele sempre comeu daquele jeito, mas naquele período ali era... E ela não se dá conta que as pessoas fazem um barulho, né? Mas O para mim maxilar, estava pra ela era demais. 1000 vezes. E outra coisa, como a gente não tem filhos, ele trabalha embarcado, a gente tem muitas possibilidades de viagem. A gente ia para os lugares mais lindos, resort. E eu queria dormir, eu ficava irritadíssima, porque à tarde ele me chamava para passear. Eu quero dormir, eu estou cansada, é um cansaço extremo. Viajavam, estava lá no resort, vamos passear. E ela não queria. Isso era motivo até mesmo de entrar ali no atrito por conta de... Até vocês descobrirem, né, de fato, o que estava acontecendo? Sim, às vezes dava atrito, mas eu normalmente sou da paz, né, gatinha? Ele nunca perde a estribeira. Agora ele pode falar bom dia, gatinha, tranquilamente. Sim. Porque já chamou de gatinha aqui. Doutora Lorena, o que é importante, né? Por exemplo, quando você recebe um casal, o que é importante na participação do homem num momento como esse? Essa questão da compreensão é muito importante, né? Porque é um processo que o homem não passa. Até existe a famosa andropausa, só que não é tão marcado para eles quanto é para a mulher. A mulher ela tem uma parada brusca da produção hormonal e é aquilo que ele falou, ele não reconhecia a mulher dele. Porque ela vira outra pessoa, ela fica irritada com facilidade, ela fica intolerante às coisas e a pessoa ela vai tentando trazer alguns mecanismos de defesa para poder melhorar isso. E se a pessoa ela não sabe ou então ela não sabe que isso pode acontecer ou não entende que isso é um processo natural, muitas vezes vai trazer conflito, vai trazer problema para o casal. E, assim, a maioria dos parceiros é parecido com o homem. O homem ele é mais tranquilo, né? Eles conseguem manter a calma. A mulher não, a mulher ela está incomodada, ela quer falar, ela quer botar para fora. Então, isso acaba gerando conflito e o fato da pessoa ficar quieta é até pior. Sim. Fala no microfone. Eu queria que ele revidasse. Um dia eu estava tão chateada que ele não revidava e ele ainda me falou assim, eu falei assim, sabia que eu te odeio? Ele, mas eu continuo te amando. Ai. Aí me deu mais raiva ainda. Aí eu falei, você não vai conseguir, eu vou continuar te amando. Olha só, a gente vai ver também o que aconteceu com a Simone. Ela mandou um vídeo pra gente falando, né, como é que ela tá justamente explicando como é que está sendo viver a fase da menopausa. Vamos ver. Eu estou na menopausa já há 5 anos e é lógico que o calorão, a gente sofre muito com o calorão, com as mudanças de humor, né? E a gente precisa do apoio do marido. Graças a Deus, meu marido é super tranquilo e eu procuro sempre cuidar da minha saúde mental, que é fundamental, entendeu? E continuar levando a vida, né? Porque a menopausa é mais um ciclo, né? Da mulher que a gente está passando por ele. Eu tô chocada aqui, né? 5 anos e você falou para mim 7. 7. Né? A gente não está falando de um comportamento que vai durar 1 mês, 1 ano, gente. A gente está falando de algo que realmente precisa ser conversado com o marido. No caso deles, não tem filhos, né? Mas quando tem crianças, adolescentes, filhos envolvidos, doutora Lorena? A mulher ela já é sobrecarregada sem ter menino em casa, né? Com filhos, acaba que tem esse a mais. Mas, geralmente, a questão maior é entre o casal. Mas a mãe também fica nervosa. Minha mãe está estressada. Aí estressa mais ainda. Exatamente. Exatamente. Então, depende muito da fase, né? Hoje em dia, as pessoas estão tendo filho mais velho. Então, acaba que
se junta um momento de baixa hormonal com criança pequena, que tem que dar atenção, que tem que ficar atrás o tempo inteiro, então, claro que vai somar a isso. Mas, assim, o que eu vejo que pega mesmo é a relação do casal. Porque a mãe, ela foca a atenção dela para as crias, né, para os filhos, e muitas vezes isso também interfere no relacionamento. Também. Né? Mais um motivo, né, que Exatamente. o homem vai ficando ali para segundo, terceiro Aí plano. gera Aí briga, junta a né? irritabilidade, a atenção que tem que dar para os filhos, o ressecamento, a falta de libido. Junta tudo e sobra, nesse momento sobra mais para os homens. Mas é a hora que a mulher mais precisa. De que apoio. forma ter o apoio do Rogério, ter todo esse carinho dele, o zelo com você, foi importante, está sendo importante também para superar essa fase? Foi muito importante porque eu acabei passando por esse período dos sintomas mais agudos por pouco tempo. Porque ele entrou na academia comigo, nós começamos a fazer tudo que era necessário com muita regra, porque ele estava apoiando. Eu lembro que teve uma das medicações que eu precisaria tomar concomitante, que eu fazia também o tratamento para a questão do mioma, que lá descrevia que ganharia peso. E a própria menopausa faz ganhar peso. Eu não ganhei peso nem usando uma medicação hormonal, nem estando na menopausa, porque nós olhamos para o nosso dia a dia que não era um dia a dia saudável. E ele assumiu essa parte de que, sim, nós vamos olhar aquilo que é necessário fazer e vamos fazer. Porque tinha coisas que a gente podia começar a mudar no nosso ritmo. Essa carga de trabalho. Ele falou comigo, Lu, deixa a faculdade de Vitória, a gente já está morando em Domingos Martins, vê se você consegue alguma coisa aqui, senão, olha, eu te banco aí 2, 3 anos, você lembra? Foi isso que ele falou. Claro que eu sei que tem mulheres que pode ser a realidade diferente, mas sabe qual é a situação? Eu acho que a doutora já viu. Nós estamos com uma capa de heroína tão grande que as mulheres que podem não querem fazer isso. Não querem deixar o homem apoiar nessa situação. Então, eu precisei fazer um caminho de volta mesmo, de olhar... Aprender a ser cuidada, né? Aprender a ser cuidada, deixar ser cuidada. Isso é Isso é importante, né? Quantas vezes a gente até recebe, seja até mesmo na maternidade, uma rede de apoio. Não, pode deixar que eu faço, não, pode deixar que eu dou conta, pode deixar que eu pego, pode deixar que... E a gente precisa aprender a receber realmente. A gente vai ver agora também o vídeo da Márcia. Ela mandou um depoimento, vamos ver. Como é que meu marido lida com isso em relação à menopausa, à irritação? Lida bem, né? Na medida do possível, lida bem. Surge brigas? Às vezes sim, porque a gente está sempre irritado, né? Mas aí ele pega e responde que hoje tô atacada, então parece que me deixar quieta, né? E a gente vai lidando com isso no nosso dia a dia, um compreendendo o outro. Mas ele, no geral, ele lida bem com essa situação. Olha, eu acho que é uma boa estratégia, né, não, doutora? Só de não reclamar no dia que a mulher estiver atacada, já tá contribuindo? Muitas se sentem pressionadas, né, cobradas, dependendo de como que isso está sendo levado. E elas mesmas se cobram, porque se elas não estão dando conta, ou ela entende que o libido dela está mais baixo e aquilo está incomodando, ela quer tentar resolver e ela não sabe como, isso gera uma frustração muito grande. Então, ela já se cobra, já não se permite muito. E ainda vem uma pessoa cobrando por cima, acaba irritando um pouco mais. Tá certo, gente. Ó, tá aqui um exemplo de que é possível passar por essa fase. Prepare-se, você que ainda não passou, eu estou aqui aprendendo, viu? Inclusive, espero que meu marido, Juliano, esteja também acompanhando o programa, porque é de extrema importância para a gente ver um relacionamento, né, duradouro, saudável. Vai vir a fase, então a gente precisa realmente se preparar para isso. Parabéns, viu, Rogério, tá? Obrigado. Parabéns. Obrigada, Lu, pela sua nada, presença. Doutora, um beijo para Maiara, Tawane e Michele, não é isso? Manda um beijo para suas maravilhosas que trabalham contigo, tá bom?